Deus abençoe a todos vocês, amados de meu Pai. Que o Pai, na pessoa do Espírito Santo, venha santificar o nome dele, o Senhor Jesus Cristo, na sua vida, para que a sua vida venha testemunhar da presença de Deus, venha mostrar para o mundo, pelo menos para o seu mundo, seus amigos, conhecidos, parentela, etc., que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está vivo em você, para que então os seus entes queridos venham fazer a vontade do Pai. Porque é essa a vontade de Deus, que nós conheçamos o Filho dele, para que possamos receber o seu Espírito e o seu Espírito nos guiar a um testemunho tal de vida diferenciada da vida que este mundo oferece, para que então o reino de Deus se espalhe por onde quer que você vá. E então a vontade de Deus seja feita. Porque a vontade de Deus só é feita em nossas vidas quando nós somos dirigidos, conduzidos pelo Espírito dele. Só o Espírito Santo, não é nem anjo, arcanjos, querubins, nada disso. É o próprio Espírito Santo quem nos guia no reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra. O reino dos céus é lá nos céus. Então, quem serve a Deus aqui no seu reino, vai servi-lo lá nos céus. É óbvio que a vontade de Deus aqui na terra, ela é rejeitada, porque ela não satisfaz aos caprichos do coração enganador. Mas quando a pessoa tem conhecimento, tem o sal da terra, que é o Espírito Santo, quando a vida dela tem sabor, então ela fala, ela divulga, por onde quer que vá, o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E com isso as pessoas se convertem, ou não, mas os que se convertem se transformam pessoas que fazem a vontade de Deus, vão fazer a vontade de Deus porque o Espírito Santo as conduz a essa vontade. É impossível uma pessoa fazer a vontade de Deus sem que tenha o Espírito Santo dirigindo-a. Então é imprescindível que a pessoa tenha o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse: quando eu for, eu enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade. E o Espírito de verdade não deixa a gente ser enganado. O Espírito de verdade não deixa a gente fazer a vontade que o nosso coração aspira, não. O Espírito da verdade, de verdade, ele ama a justiça, ele quer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Ele quer aquilo que Deus quer que ele tenha. Isso é só porque ele está ali, o Espírito de verdade. Agora, é claro, o espírito da mentira leva as pessoas ao engano, à ilusão e coisa tal.
Então, nós temos visto neste mundo, né, as pessoas correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do ouro, correndo atrás de sucesso, correndo atrás de vantagens, correndo atrás de facilidade, correndo atrás deste mundo. Mas depois fica tudo por aí. A pessoa sua, depois que conquistou, fica tudo por aí. Para os herdeiros. Os herdeiros, por sua vez, vão fazer o mesmo, vão seguir os passos de seus pais, enfim. E o mundo vai caminhando assim para o mal. Mas graças a Deus, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque não faz a vontade de Deus somente aqui na terra, mas quando passam para a eternidade, vão fazer a vontade de Deus lá nos céus. Por isso existe o reino de Deus aqui na terra e o reino dos céus, que é o futuro daqueles que servem a Deus aqui na terra. É óbvio que o reino de Deus aqui na terra é a sua Santa Igreja, a igreja que não tem placa, a igreja que não tem nome, é a igreja do Senhor Jesus, a igreja perfeita, que é dirigida, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. É a igreja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é a religião, não. Religião é uma coisa. A religião apresenta igrejas físicas, humanas, mas quando o Espírito Santo vem, faz-nos membros da igreja do Senhor Jesus, essa igreja que ele constituiu com a sua própria vida, que ele construiu com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Essa igreja, ela não tem placa, ela não é de fulano, beltrano ou cicrano, ela é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja que Jesus disse que edificaria é imbatível, indestrutível. O diabo não pode, não prevalece, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, por essa igreja, que é o reino de Deus, é tudo espiritual, você não vê, você não toca, mas quem tem o Espírito Santo, quem é dirigido pelo Espírito Santo, tem a consciência limpa, pura, de que faz parte desse corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, cujo a cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo são aqueles que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus, por sua vez, é o reino do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É maravilhoso isso, né? Magnífico saber disso, né? É a igreja universal que a Bíblia fala, a igreja dos primogênitos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos colocar o texto aí para você ler e meditar sobre isso. Mas eu não poderia esquecer, nós não poderemos esquecer que neste domingo nós vamos ter o cálice da salvação. O cálice da salvação é o cálice que Jesus oferece para qualquer pessoa
Não importa a religião que ela frequente. Não importa quem ela é, quem ela foi, o pecado que ela cometeu, não importa. O que importa é o seguinte: se elas aceitarem o cálice da salvação, elas são salvas. Foi o que aconteceu com o ladrão lá na cruz. No último momento, ele clamou e Jesus estendeu o cálice da salvação para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando Davi fala assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa pergunta, na verdade, é Deus que faz através de Davi para nós. Que darei? O que eu posso dar, Senhor? Qual a oferta que eu poderia lhe dar que o Senhor se agradaria, aceitaria? Então, ele mesmo responde, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Naquela altura, Davi não conhecia o nome do Senhor, mas hoje nós conhecemos o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o nome dele. Nós temos o nome dele para invocar, para adorar, para servir por toda a vida. Então, domingo agora nós teremos o cálice da Santa Ceia, ou melhor, o cálice da salvação. E quem vier, vem com esse propósito. Quem não vier, quem desconsiderar esse convite, não tem problema. Vão ficar de fora, mas quem que vier vai tomar o cálice da salvação. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.